Meus irmãos, a Jesus toda a honra e toda a glória. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Podeis tomar assento. Muito obrigado pela recepção. Glória a Deus. Quantos nesta noite vieram adorar a Deus e ouvir da sua palavra? Confirme isso abrindo a vossa Bíblia no livro de Apocalipse. Eu vou ler no mesmo livro e vou ler sobre o mesmo assunto. Eu convido a igreja a abrir no capítulo 22 e o versículo de número 7. Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 7. Meus irmãos, queremos louvar a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nesta casa mais uma vez, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Inácio Neto, que Deus o continue abençoando a ele, sua esposa e seu ministério. Deus abençoe os obreiros aqui, tão receptivos todas as vezes. Essa igreja abençoada e abençoadora, que Deus continue com as mãos estendidas sobre esse lugar. Deus abençoe as irmãs que estão na brecha orando, a coordenadora, a vice. Que o Senhor possa renovar as forças de vocês para passarem mais um ano orando por toda a igreja. Deus abençoe a nossa irmã pelo convite, com autorização do pastor. Louvar a Deus pela vida do presbítero Giovanni, um amigo, e de toda a igreja. Apocalipse, capítulo 22, e o versículo de número 7, está escrito assim: Eis que breve venho. 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 Eu tenho uma Bíblia Thompson e algumas Bíblias. Toda vez que Jesus fala na Bíblia, o autor coloca de vermelho. Não sei quem tem uma Bíblia assim. Aí em Apocalipse 22, tudo é preto, mas o versículo 7 mais 2 está de vermelho, dizendo que Jesus está falando. Eis que breve venho. Eis que breve venho. Eis que breve venho. Quem pode louvar ao Senhor por sua palavra? Amada e querida igreja, estamos diante do livro de Apocalipse, e muitas pessoas que não conhecem a palavra Apocalipse, quando escuta falar de Apocalipse, fica com medo, fica preocupado, fica angustiado, e não quer saber de ouvir falar sobre a palavra Apocalipse. Mas quem conhece a palavra de Deus vai entender lá no capítulo 1 e no versículo 1 que Apocalipse nada mais é do que a revelação de Jesus Cristo, dada à igreja e em contrapartida também para a humanidade. Então a igreja, quando escuta falar Apocalipse, não fica com medo, não perde o sono, não fica preocupado. Quando escuta falar Apocalipse, a igreja se alegra, porque Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para o seu povo. Apocalipse é Jesus abrindo as cortinas da profecia e mostrando à igreja, à humanidade, as coisas que vão acontecer. Só que quando Jesus revela isso para a igreja, Jesus está dizendo muitas coisas nas entrelinhas. Quando Jesus revela o Apocalipse, Ele está revelando à igreja: eu estou no controle, eu estou no domínio, a história está na minha mão, eu determino, eu estabeleci tempo, dia, estações, anos. Eu tenho alguém preparado para o dia certo, para a hora certa, para o lugar certo. Nada está fugindo ao meu controle. Pode ser que alguém pense que isso está um caos, assim está ruim, o que é que vai ser? Mas Jesus, quando revela o Apocalipse, está dizendo: está tudo sobre o meu controle.
controle. Eu domino a história, os tempos e as estações. Quem concorda com essa verdade, adora Ele, porque Ele é o dono da revelação. Aí quando a gente olha o capítulo 1 e o versículo 19 de Apocalipse, Jesus vai revelar a João a divisão do livro, a divisão da revelação. Porque o livro, ele foi dividido em 22 capítulos. Foi dividido em quantos capítulos, igreja? 22. Só que os 22 tem 3 partes bem distintas. Tem 3 revelações bem específicas. Aí é no capítulo 1 e no versículo 19 que está escrito assim. Jesus disse: João, escreve. Aí Jesus vai dividir o livro em 3 partes. Jesus vai dizer assim para João: João, escreve primeiro o que tem visto, vírgula, as coisas que são, vírgula, as coisas que hão de acontecer. Eu vou repetir para a igreja gravar. Jesus disse para João: João, escreve 3 coisas, João. Qual, Senhor? Primeiro, as coisas que são. Repita comigo: as coisas que são. Não, desculpa, as coisas que tem visto. As coisas que tem visto. E onde é que está essa parte do livro? Está no capítulo 1. Aquilo que João viu, João escreve no capítulo 1. É as coisas que João viu. E o que foi que João viu? 2 coisas. Quantas coisas? 2. Primeiro, ele vê 7 castiçais de ouro que representam a igreja. Aí João está dizendo: eu estou vendo 7 castiçais de ouro. Então escreve, João. João escreve. Depois João diz: e eu estou vendo um no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí João está olhando para aquele que está no meio, porque quem está no meio tem a visão do todo. Quem está no meio está no centro. Quem está no meio tem um controle. Aí João está olhando aquele no meio e ele começa a relatar. E eu fui olhando para ele e eu fui vendo e fui temendo e tremendo. Por que, João? Porque quando eu olhei, ele estava com as vestes brancas, um cinto como latão reluzente. Eu fui olhando para ele e a cabeça dele era como a branca lã, aleluia. E eu fui descendo e os olhos dele como chama de fogo. E eu fui olhando para a boca, e da boca saiu uma espada aguda de 2 fios. E quando ele falou, a voz dele era como a voz de muitas águas. Eu vi aquele ser glorioso, não aguentei, caí como morto. Aleluia. João está escrevendo o que viu. Aí quando ele cai como morto, aquele ser vai chegando até João. João não sabe quem é. João não está entendendo. Porque a última visão de João de Jesus na terra, Jesus estava na cruz, sem beleza, sem aparência, fraco, sangrando, sem as vestes principais, debilitado, fraco. Ele viu aquele Jesus. Agora ele está vendo aquele ser glorioso. Ele não sabe quem é. Ele cai como morto. Aí aquele ser veio até a mim, e com a sua destra ele tocou em mim e me deu a senha. Primeiro ele disse: não temas. Disse: João, não tenha medo, João. Essa revelação não é para a morte, essa revelação é para a vida. João, essa revelação não é para bater, João. Essa revelação é para levantar, João. João, não temas. É a primeira revelação. Depois ele dá o código para João. Disse: João, eu fui morto. Oh glória. João, eu fui morto. Eu imagino João pensando: tanta gente já morreu. Só que o código continua quando ele diz: eu fui morto, João, mas agora eu estou vivo e vivo para sempre, João. Aí João lembra: só tem um que morreu, ressuscitou e continua vivo. É ele, é Jesus, é o meu amigo, é o Cordeiro Jesus. E ele continua, disse: João,
e eu tenho a chave. Que chave, Senhor? Da morte e do inferno. Oh, glória. Eu tenho uma chave. Aleluia. Aleluia. Falaram aqui no jogral, a mensagem do capítulo 3, que diz: eu sou a raiz de Davi e eu tenho a chave que abre, ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. João, não temas, eu estou vivo e tenho a chave. Levanta, João, a revelação é profunda, a obra vai continuar, eu estou no controle, João. João, não temas. É as coisas que João tem visto. Aleluia. Só que o versículo 19 diz: escreve o que tem visto. Depois diz: escreve as coisas que são. Capítulo 2, capítulo 3. São as 7 cartas para as 7 igrejas. É onde está o texto. Jesus escreve para 7 pastores, para lerem para 7 igrejas. E é interessante que nas 7, ele sempre termina dizendo assim: quem tem ouvidos? Está tendo um eco aqui, eu não sei, um retorno aqui diferente. Quem tem ouvidos? Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Aleluia. Aleluia. Aí as 7 igrejas representam as igrejas de todas as épocas. Em toda igreja, em todo culto, tem alguém como Éfeso que perdeu o amor. Tem alguém como Laodiceia que está morno. Tem alguém como Filadélfia que está sofrendo, mas não sai da posição. Tem sempre as 7 igrejas. Aí Jesus sempre fala com as 7 e sempre termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, 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 ouça. Eu estou como Éfeso, ouça. Eu estou como Pérgamo, ouça. Eu sou como Tiatira, ouça. Eu sou como Sardes, ouça. Eu sou como Laodiceia, ouça. Eu sou Filadélfia, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. São as coisas que são. Só que o versículo 19 continua dizendo: mas também escreve as coisas que hão de acontecer. Tem muita gente bom em contar a história do que passou, mas só tem um que conta o que vai. Contar a história do que passou tem muitos. Agora contar o que vai acontecer, eita, só tem um. 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 De vez em quando aparece alguém: não, eu revelei isso, não, só tem um que desde o princípio já conta o fim. O fim para ele e o princípio é a mesma coisa. Só tem um que sabe o começo, o meio e o fim. João, escreve as coisas que hão de acontecer. Aí vai do capítulo 4 ao capítulo 22. E eu só vou citar o final do capítulo 19 em diante. Até o capítulo 19, Jesus vai falar de muita coisa. A grande tribulação, o anticristo, muita coisa. Aí quando chega o capítulo 19, ele vai concluir os últimos acontecimentos da história. E os últimos acontecimentos começa com um anjo bradando no céu, dizendo: caiu, caiu, caiu a grande Babilônia. Caiu, 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 caiu. O que? A grande Babilônia. Aí você procura, não existe mais a cidade, o império babilônico. E o que é que está caindo, que o anjo vai dizer naquele dia que caiu? O império babilônico representa todo o sistema que se opõe a Cristo, que se opõe a Deus, que se opõe à família, que se opõe à igreja, que se opõe à palavra, que se opõe a tudo que tem o nome Deus. Deixa o espírito do anticristo achar que vai dominar, achar que vai reinar, achar que vai destruir o povo de Deus, achar que vai envergonhar Cristo. Vai não, naquele dia o anjo vai dizer: caiu, 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 caiu a grande Babilônia. E
quando o anjo desce clamando, depois do anjo vem um cavaleiro, oh glória, montado num cavalo branco. E o texto diz, ele já saiu vitorioso. Aleluia. Tem gente que sai para a batalha para saber se vai vencer ou se vai perder. Mas ele não, quando ele sai, ele já saiu vitorioso. Aí ele vai descendo. E o texto vai dizer, e ele vai descendo, e tem uma coisa escrita no manto e na coxa dele. Aleluia. Primeiro que as vestes brancas dele estão salpicadas com sangue. E no manto e na coxa está escrito assim, Rei dos Reis. Aleluia. Tem muitos reis, mas o texto está dizendo, Rei dos Reis. Tem muitos reis, mas ele não é rei igual a todos. Ele é Rei dos Reis. Tem muitos senhores, mas ele é maior. Ele é o Senhor dos senhores. O Senhor dos senhores. Aí ele desce, prende Satanás, implanta um milênio. Satanás é solto, depois destruído, jogado no lago de enxofre. Depois vem o juízo final. Aí já está no capítulo 21. Termina o capítulo 21 falando novos céus e da nova terra. Começa o capítulo 22 até o versículo 5 falando novo céu e nova terra. Podia terminar no capítulo 22 e no versículo 5. Contou toda a história. Aí eu imagino Jesus, João, concluí tudo. Foi, Senhor. Mas continue escrevendo. O que, Senhor? Tem mais alguma coisa? Não. Eu vou reforçar a maior promessa para minha noiva. Eu vou reforçar o que eu já falei para minha igreja. Observe que é tão importante que Jesus podia ter terminado no versículo 5 do capítulo 22. Ele contou tudo, mas essa promessa é tão importante que ele diz, João, continue escrevendo. Continue escrevendo, João. Aí João começa a escrever o versículo 6. Aí quando chega o versículo 7, João está escrevendo e Jesus diz, escreve o que eu estou dizendo, João. O que é, Senhor? Aí ele diz, eis que breve eu venho. Eis que breve eu venho. Eis que breve eu venho. Mas ele falou lá no capítulo 3, falou ou não falou? Eis que breve venho, aleluia, sem demora. E ele diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Capítulo 3, aí ele conta toda a história final. Termina no versículo 5. Mas é tão importante essa mensagem, que ele diz, João, continua escrevendo, João. E o que é que eu escrevo? Diga para a minha igreja assim, eis que eu venho sem demora. Eis que breve venho. Dizer que em breve venho é dizer que eu venho sem demora. Eis que breve venho. Bem-aventurado aqueles que guardam a palavra desta profecia. Eis que breve eu venho. Eis que eu breve eu venho. Versículo 7. Termino agora, Senhor. Não, continue escrevendo. Aí João começa a escrever. Quando chega no versículo 12, sabe que Jesus manda escrever? Eis que breve venho. Eis que breve venho. Eis que breve venho. Eis que breve venho. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que breve venho. Eis que breve venho. Aí, Senhor, eu paro, continuo escrevendo. Aí quando chega no versículo 20, escreve mais uma vez. Senhor, mas o Senhor já falou 2 vezes. Pode ser que alguém fique com dúvida, alguém fique inseguro, alguém ache que é mentira. Então o que é que eu escrevo? Escreva assim, isto diz. Aleluia. O que é que eu digo, Senhor? Aí no versículo 20 diz assim, certamente, oh glória, certamente, não tem dúvida, não tem espaço para dúvida, não tem brecha para incerteza. Ele está dizendo, certamente, eis que breve venho. Eis que breve venho. Eis que breve venho. Se tem alguém com dúvida, diga para ele, certamente Jesus vem em breve. Jesus vem em breve. Jesus vem em breve. Se a minha igreja tem dúvida, diga para ela, João, o que? 3 vezes. Eis
que breve eu venho. Eis que breve eu venho. Igreja aqui presente, pela palavra, Jesus fala 3 vezes: eis que breve eu venho. Aleluia. 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 Aí sabe como é que termina o capítulo 21, 22? A igreja responde. É como se a igreja respondesse. Aí a igreja diz: Maranata. Maranata. Aleluia. Ele disse no versículo 7: eis que breve venho. Ele reforçou no 12: eis que breve venho. No 20 ele diz: certamente breve eu venho. Aí quando a igreja entende, a igreja diz: Maranata. 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 Maranata, que traduzido é: ora vem. Vem, Senhor Jesus, vem. Vem, o Senhor está dizendo que vem, então vem. Vem buscar a noiva. Vem buscar a noiva. Que o Espírito Santo coloque esse brado na nossa alma hoje, de dizer sempre: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se não for causar incômodo, se não for constranger, se você não gostar, não tem problema. Mas pergunta para esse crente do teu lado: tu crê que ele vem? Pergunta: tu crê que ele vem? Aleluia. Mas diga assim: tu crê mesmo? A tua alma grita: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Quem pode adorar o Senhor por essa promessa? Quem pode adorar o Senhor por essa promessa? O pastor Inácio disse aqui: se puder correr, corra. Se puder caminhar no trote, dê o trote. Se puder caminhar, caminhe. Se puder rastejar, rasteje. Mas a gente só consegue fazer isso se estiver olhando para a promessa. Porque sem propósito ninguém faz nada. Sem objetivo o ser humano não faz nada. Aí qual é o propósito da igreja? Aquele dia. Aleluia. Aí alguém olha: eu estou fraco, eu não estou conseguindo, mas eu vou lutar. Porque ele disse: eis que breve eu venho. Eu estou angustiado, me entristeci, está difícil, mas eu vou continuar, porque ele disse: eis que breve eu venho. E depois ele disse: certamente eu venho, certamente eu venho. Depois no tema ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então de um jeito ou do outro eu vou continuar, porque eu tenho promessa. Aleluia. Olha para cá. Eu não sei como você chegou hoje aqui, mas continua. 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 Alguém disse alguma coisa, uma cara feia, não deu certo o que você planejou, o que você queria fazer não deu, e problema em casa, e na igreja, e não sei o que. Ah, eu não aguento mais. Aguenta. O noivo está chegando. O noivo prometeu que vai vir. Aguenta mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Quem pode levantar a mão para o céu e adorar Ele, que vai vir buscar a noiva? Deixa eu caminhar aqui mais um pouco com vocês. Um dia, no final do seu ministério, onde o ano e os meses e as semanas era de perseguição, queriam prender Jesus, queriam prender os discípulos, queriam prender a cúpula do ministério de Cristo. Aí ele, em uma reunião, a última reunião, capítulo 13 de João, ele olha para os discípulos e diz assim: eu vou embora. Até aí tudo bem, porque eu imagino eles pensando: ele vai, nós vamos também juntos, porque o problema tá grande. Só que Jesus disse: eu vou embora, e vocês não podem comigo agora. Ei, pesou a palavra, porque a perseguição estava grande. Aí Jesus disse isso, irmãos, aí começou a falar de amor.
Só que enquanto ele fala, ele está vendo que o coração dos discípulos estão angustiados, atribulados, sobrecarregados, pesados. Aí ele para o que estava falando sobre o amor, olha para eles e diz assim: não se turbem o vosso coração. Como se ele dissesse: para que ficar com o coração tão angustiado, tão atribulado, tão turbado? Aí eu imagino os discípulos pensando: mas como ele vai embora e a gente não vai? Como é que a gente não vai ficar? Aí ele dá a senha: não se turbe o vosso coração. O que é que eu faço, Senhor? Aí ele dá a senha: credes em Deus e crede também em mim. Sabe o que é que Jesus estava dizendo para ele? Troca a angústia pela fé. Troca esse peso na alma pela fé. Troca essa tribulação que vocês estão sentindo pela fé. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele deu a senha da fé. Aí eu imagino os discípulos pensando: ótimo, a gente vai crer, mas vamos estar só. Aí ele continua: porque na casa de meu pai há muitas, tem muitas moradas. Rabachou de cantarabá, rabacanta sou de cantaraia sé, rabachou de cantarabasi. Os discípulos estão se sentindo só, vão ficar sozinhos, estão angustiados. E Jesus está dizendo para eles: olhem para o céu, porque na casa de meu pai Rabassou, fecha os teus olhos, que eu vou ministrar uma palavra do céu sobre a tua vida. Rabassou de cantarabá. Quando tu se vê cercada, sem opções, sem saídas, aqui embaixo, Jesus está dizendo: olha para o alto, olha para cima, olha para o Pai, olha para o Pai. Estava nem no script. Deixa eu só dizer uma coisa. O João que está escrevendo, ele está preso. Diga comigo: preso. Ele já está numa certa idade avançada. Diga: idade avançada. Quem ia para aquela ilha morria lá porque era difícil. Ele cansado, não podia sair da ilha, estava preso. O imperador achando que prendeu João. Aqui embaixo estava tudo fechado. Mas o capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1 diz assim: eis que eu olhei, oh glória. Diga comigo: aqui embaixo está tudo fechado. Só que o João dizia: eu olhei para o céu e vi, o que, João? Uma porta. E como é que ela estava? Aberta. A porta estava aberta. Às vezes Deus vai cercando, pastor Neto, de um lado, vai cercando do outro, porque a gente está olhando só para cá, e o Pai dizendo: olha para aqui, porque aqui eu tenho uma porta aberta, olha para mim, eu já providenciei e você não está vendo. Aí Jesus disse para eles: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Aí ele vai dar a razão dele ir embora. Ele diz: e eu vou preparar lugar. Oh glória. Jesus está dizendo: eu vou arrumar casa. Eu vou deixar tudo pronto na casa do papai. Aleluia. Aí ele diz assim: e quando eu for e preparar lugar,
Aí vem a promessa. Aleluia. É como se Jesus dissesse: aguente aí, que eu vou preparar lugar. Suporte aí. Por quê? Porque quando eu preparar, ele disse: eu virei outra vez. Aleluia. Eu virei outra vez. Para quê, Senhor? E quando eu vi outra vez, aí ele disse: aí quando eu voltar, aí sim, eu vos levarei comigo. Deixa eu dizer uma coisa aqui, mas deixa eu terminar, para não pensar que eu estou pregando heresia. De vez em quando eu escuto, e tem razão quem fala, mas eu vou avançar um pouco mais. Ser crente em Jesus para quê? Para ir morar no céu. Se for isso, é pouco. O problema não é morar no céu. Jesus não disse: eu vos levarei para morar no céu? Não. A gente não é salvo para ir morar no céu. É não, pregador, é não. O que é que ele diz? Quando eu preparar, eu virei outra vez e vos levarei comigo para o céu. Detalhe: vai levar para onde? Não importa, se subindo, se descendo, se no paraíso, não importa. Por quê? Eu vos levarei comigo. Para quê? Para onde eu estiver, não importa onde, vós estareis comigo. Jesus vai voltar para a gente a partir dali, onde ele estiver. Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Pregador, mas a gente não vai para o céu? Vai, mas o céu só é céu. E o inferno só é inferno. Sabe por que o céu é céu? Porque ele vai estar. Por que o inferno é inferno? Porque ele não vai estar. Quer ver um exemplo, só para você entender o que eu estou dizendo? Moisés passou 40 anos num deserto, para lá e para cá. O lugar era santo? Não. Só que um dia, ele vai chegando perto da sarça em chamas. Aí a voz brada: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Por quê? Porque a terra é santa. Como é santa? Eu passo aqui direto. Mas antes não tinha alguém, agora tem alguém. Quando esse alguém chega, onde esse alguém está, o lugar muda, a terra é santa, o ambiente fica diferente. É isso que eu quero dizer: o céu só é céu porque o Cordeiro é a luz que vai iluminar. O Cordeiro lá fará diferença. Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Porque nós viveremos com ele. Raba cantará show de cantará bacia. Vai cantar show. Vai show de cantará. Ramantocou. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem fala em línguas, fala em línguas. Quem está recebendo renovo na alma, adore a ele. Oh glória. Rabachou de cantar e a sé.
Tem gente se embaraçando por pouca coisa. Tem gente brigando por pouca coisa. Tem gente desistindo por pouca coisa. Ei, quando Ele preparar lugar, Ele vai nos levar para onde Ele estiver. Aí Paulo vai escrever para uma igreja que estava passando por um problema. Qual o problema? Em Tessalônica as pessoas se convertiam e eles estavam esperando Jesus voltar, olha. Só que passou o tempo, Jesus não volta. Aí alguém começa a morrer. Aí eles começam a ficar tristes. Não adiantou de nada. Aí Paulo escreve, capítulo 4, versículo 13. Meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que morrem. Porque tem muitos aí que se entristecem porque não tem esperança. Ele está falando dos gregos e dos pagãos. Os gregos diziam que não tem nada após a morte. Os pagãos sem conhecimento não tinham esperança. Aí a igreja estava do mesmo jeito. Ele disse, não, eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento do quem já morre. Aí no versículo 14 ele diz, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também, quem morrer em Cristo, Deus o tornará a trazer com Ele. Aleluia. Aí ele diz, porque se Cristo ressuscitou, quem morreu com Ele vai ressuscitar. E depois nós, na sua vinda, seremos transformados. Aí chega no versículo 16, Paulo diz assim, porque o mesmo Senhor descerá. É o mesmo. Antigamente eu conversava com alguns amigos e eles diziam, rapaz, os apóstolos viram Jesus 3 anos, depois 40 dias, viram ele subindo. Eu digo, foi privilégio. E a gente nada. Eu disse, a gente nada, quem disse? O texto diz, porque o mesmo, do jeito que ele subiu, oh glória, ele vai descer. E vão acontecer 3 coisas no céu. Primeiro, alarido, cânticos no céu. Depois, voz de arcanjo, autoridade. Depois, trombeta. A trombeta de Israel tocava para guerra e para festa. Agora é para uma festa. Vai ter um casamento. A trombeta vai estar tocando. O maior casamento vai acontecer. Aí ele vai descer. Aí quando ele desce, Paulo diz, os que morreram ressuscitarão primeiro. Minha avó, meu pai, pastor Neco, Paulo e muitos ressuscitarão primeiro. Mas eles vão subir primeiro? Não. Enquanto eles ressuscitam, quem está vivo, num abrir, fechar de olhos. Porque Paulo diz em Coríntios 15, 50, salvo engano 49, ele diz, a carne e o sangue não herdam o reino. Ou seja, nessa carne não dá para chegar no céu. E o que é que vai acontecer? Quem morreu ressuscita, e a gente que estiver vivo? Num abrir, fechar de olhos, diante da última trombeta. O que é corruptível vai ser bem rápido, vai se transformar em incorruptibilidade. E quem morreu com quem está vivo, os dois juntos serão. Eu vou estar lá, tu vai? Tu vai? Tu vai? Tu vai? Tu crê que vai? É para crer que vai. Aí eu vou dar uma dica só para a gente. Eu vou dar o quê? Quando todo mundo subir, termino já. Quando todo mundo subir, vai estar todo mundo de branco. Vai estar todo mundo de quê? Por causa de 2 coisas. Primeiro, para mostrar que lá só chega santo, puro, limpo, lavado, regenerado, transformado,
diferente. E a segunda coisa é para a gente entender: aqui na terra tem hierarquia, aqui na terra tem funções acima de outra, aqui na terra tem responsabilidades maiores do que outros, mas no céu é todo mundo igual, não tem ninguém maior nem menor. É todo mundo igual, com a mesma roupa, na mesma posição. Não tem filho predileto, não tem crente especial. Para Deus é tudo igual. Aí a senha qual é? Quando a gente subir, a gente vai ver aquele mar branco. Aí a dica que eu dou só para a gente: no branco, procura uns pontinhos vermelhos. Mais ou menos assim, as irmãs estão de branco e tem um pontinho vermelho. Por quê? Porque tem um lá que vai estar de branco, só que a roupa vai estar toda salpicada. E a roupa de Paulo? Branca. A roupa de Pedro? Branca. João Batista? Branca. Dos pastores? Branco. Dos profetas? Branco. De quem era grande? Branco. Tudo branco. Só um que vai estar. Por quê? Quando a gente chega lá e olhar e dizer: cheguei aqui, mas ó, eu cheguei aqui, mas está vendo ali? É ele, foi por ele, eu sou dele, foi o sangue dele. E para completar vai estar lá do mesmo jeito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia. Pastor Neto, eu tenho uma curiosidade, um prazer de encontrar Paulo lá. Mas Paulo eu vou deixar para milésimo plano. Eu vou procurar o meu Jesus, que morreu por mim, que me salvou e que veio buscar a igreja. Quer ver o que eu disse antes? Aí disse: juntos seremos arrebatados para nos encontrar com quem? Com o Senhor onde? Nem é na terra, nem é no paraíso. É onde? Nos ares. Ele vai descendo e a gente vai subindo. Aí Paulo diz assim: e assim estaremos para sempre no céu? Não. E assim estaremos para sempre com o Senhor, quer seja nos ares, quer seja no paraíso, quer seja no tribunal de Cristo, quer seja nas bordas, quer seja na eternidade, quer seja nas ruas de ouro. Não importa onde a gente estiver, a diferença é que nós vamos estar. E eu venho esta noite dizer, porque tem muita gente pensando no céu. O céu é um detalhe, a diferença é que estaremos com Ele. Para sempre. E eu vou terminar agora. Aleluia. Tem um hino que até cantaram na ceia recente lá na igreja, que diz: tem quadros pintados acerca do meu Senhor, tem obras acerca dele. Aí o compositor diz: eu não creio em um Cristo assim para baixo, morto, deprimido. Aí o cantor, ele tenta imaginar: eu creio em um Cristo alegre, num Cristo poderoso. Ele está só imaginando. Só que João diz na sua carta que naquele dia nós o veremos. Uma sombra não, uma imagem não, nós o veremos como Ele é, como Ele é. Aí eu termino agora dizendo duas coisas. Ele morre, ressuscita, passa 40 dias ensinando os discípulos.
E ele vai até Betânia. E a Bíblia diz que ele vai subindo. Subindo. E os discípulos estão olhando. Ele sobe. Sobe. Aí de repente desaparece nas nuvens. Porque ele está voltando para o céu. Aí quando ele está voltando para o céu, vai se cumprir o Salmo 24, versículo 7. Quando ele está voltando, vocês concordam que ele está voltando diferente? Que ele está voltando com as vestes salpicadas. Como é que estava a mão dele? Furada. Como é que estavam os pés? Furado. Como é que estava do lado? Furado. Na cabeça? Furado. Aí ele vai subindo. Aí o céu brada. Aleluia. Levantai-vos, ó entradas eternas. Levantai as vossas cabeças. Nunca foi dito isso no céu, mas agora estão dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, porque a gente vai abrir tudo. Aí o céu diz: porque está entrando aí. Abre, por quê? Porque está entrando. Quem é que está entrando? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Abre, por quê? Porque está entrando quem? O rei. O rei. Que rei? O rei da glória. Aí eu imagino o céu olha. Aí quando vê ele vindo, aí o céu pergunta: quem é este rei da glória? Oh glória. E ele está entrando e todo mundo: quem é? Quem é esse rei da glória? Aí o céu responde: é o Senhor. Quem? É o Senhor. Que Senhor? Poderoso. Onde? Na guerra. Que guerra ele veio? Ah, foram várias. Quais? Ele lutou contra o pecado, contra o diabo, demônio, enfermidade, morte, tudo de ruim para a humanidade. Ele guerreou. Ele foi poderoso na guerra. E o que é que aconteceu? Está vendo não? Ele venceu. Ele venceu. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Está entrando. Está entrando. Está entrando. Está entrando. O rei da glória. Aí os discípulos estão olhando para o céu. Aí os anjos dizem: ei, vão fazer a obra como ele disse. Por quê? Porque esse mesmo que vocês viram subir, ele um dia vai descer. Vai ser como? Do mesmo jeito. Só que Paulo está dizendo que ele não vai descer até a terra. Ele vai parar nos ares. Para nos encontrar. Aí depois nós vamos para onde? Para o céu. Aí quando a gente está voltando com ele, aí o Salmo 24, versículo 9. De novo, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. Por quê? Porque está entrando. Oh glória. Está entrando. Está entrando quem? Ele. O rei da glória. Aí o céu olha e pergunta, no versículo 10, quem é esse rei da glória? Acompanhe. No 8, ele era o Senhor poderoso. Era o Senhor poderoso, porque ele subiu sozinho. Agora não.
Ele está subindo. Mas está subindo com quem? Está subindo com quem? Está subindo com quem? Está subindo com a noiva. Aí o céu pergunta: quem é esse rei da glória? Aí o céu responde: é o Senhor. É o Senhor. Na primeira, é o Senhor poderoso na guerra só. Mas na segunda, Ele vai entrar com a multidão, com a noiva. Aleluia. Eu termino agora, lute. Se sós. Aleluia. Aleluia, mesmo com a fé lá embaixo, mas continue. Busque renovo, busque a presença, busque ler a palavra, não baixe a guarda. Porque naquele dia, quando perguntarem quem é o Senhor da glória, aí a resposta é o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. E nós vamos subir, nós vamos subir, nós vamos subir, nós vamos subir, nós vamos subir com Ele. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Oh, glória. As coisas da terra impedem a gente olhar as coisas de cima. Mas o Espírito hoje está renovando essa esperança na igreja aqui presente. O Espírito Santo hoje está renovando a tua visão de que nada, nem ninguém, nem nenhum acontecimento vale a pena você trocar a promessa de se encontrar com Ele. Oh, aleluia. Rabacantaçou. Não deixa que as crises atrapalhem a fé. Não deixa que as lutas esfriem a esperança. Não deixe que as portas fechadas daqui tire a visão da porta aberta de cima. Rabacantaçou. Não troque nada daqui pela promessa de cima. E o Senhor renova as tuas forças. E Ele renova a tua fé. Rabacanta, show de cantarabá. Rabachou de cantar e a sé. Ore, 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 ore. Que o Espírito está renovando. Ramantocou. Rabachou de cantará. Nós somos crentes para viver com Jesus para sempre. Nós somos crentes para ver Jesus como Ele é. Nós somos crentes para quando a trombeta tocar, a gente subir para encontrar o noivo. Continue com a mão no coração orando. Tem gente que já se acostumou na igreja. Tem gente que acha bonito o status de cristão, de crente. Não, mas nós somos igreja. É para encontrar com Ele. É para encontrar com Ele face a face. Do jeito que Ele é, nós vamos o encontrá-lo. Se coloque de pé. Oh, glória. Vamos, as irmãs preparam um hino aí para a gente adorar. Acabar marchando, que vai ser a marcha que nós vamos subir. Enquanto o hino não toca, segura o teclado aí. As pessoas que estão desanimadas, que se ausentaram da vida na igreja, esfriaram, e nesta noite querem renovar a aliança e voltar para a casa do Pai, esperando a promessa.
Levante a sua mão que nós vamos orar por você. Você que não é crente e que veio para este culto e quer entregar a sua vida para o Senhor, venha que nós vamos orar por ti. Você vai dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, eu te aceito como meu Salvador. E você será a igreja de Cristo aqui na terra. Onde está a primeira pessoa? Pode soltar aí o hino das irmãs, todas as irmãs louvando. Onde está a primeira pessoa que quer vir para Cristo? Aleluia. Aleluia. Onde está a primeira pessoa? Venha. Toda a igreja adorando com as irmãs. Cadê a igreja que vai subir adorando? Onde está a primeira pessoa para Cristo? Vem. Onde está a primeira pessoa para Cristo? Cadê a igreja que vai subir com o Senhor? Todo poderoso está nesse lugar para a vitória chegar. Eu sou onipotente, operando eu, quem impedirá? Eu sou aquele que falei com Moisés na taçadeira. Eu sou o Deus Criador. Todo poderoso.
glória, irmão. Meio da igreja. Eu vou andando pro céu dando glória. Quem vai marchando pro céu dando glória? Quem vai marchando pro céu dando glória? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, 30 irmãs marchando aqui é bonito. Imagine milhares e milhares de brancos. Fica aqui as irmãs fica aqui rapidinho. A irmã disse aqui, e o presbítero disse aqui, que elas passaram o ano orando pela igreja. Aí agora a igreja vai orar por elas. Estenda as mãos para cá, orando pela vida espiritual, pela saúde, pela família, vida emocional, vida psicológica. Para Deus guardar de tudo, fortalecer, renovar. Aleluia. Raba canta sou de cantarabá. Ramantocou sou de cantarabá-se. Raba cantarabá show e aí cantar e sé. É noite de milagre aqui. É noite de sobrenatural de Deus aqui. É noite de porta aberta no céu aqui. Rai canta sou. Raba canta sou. A igreja ora por elas e Deus abençoa a igreja. Bendito Deus e eterno Pai, te apresentamos essas 5 guerreiras, Senhor. Essas mulheres que estão em oração em prol do teu povo. Visita a vida espiritual de cada uma delas, renovando, fortalecendo, estruturando. Visita, Senhor, a vida física de cada uma, dando saúde, dando livramento, ajudando. Abençoa a vida emocional, a vida psicológica, a vida familiar, a vida social. Derrama da tua bênção sobre elas, Senhor. Abençoa a tua filha que saiu, a Fabiana. Vai com ela fazendo milagre. E enquanto a tua igreja ora pelas essas servas, opera um milagre no meio do teu povo. Cura quem chegou enfermo. Opera um milagre em quem chegou precisando. Opera, opera, opera. Trabalha, movimenta. Move nesta noite, ó Pai.